Olá a todos, boa tarde. Estamos aqui no segundo episódio do SESIcast. Honrados com a participação da psicóloga Gabi Fonzar. Estamos extremamente felizes com a sua presença e espero que a conversa flua muito e seja muito boa. Eu sou a Maria Clara Pavina. E eu sou a Maria Clara Vasconcelos. Olá, prazer. É um prazer imenso estar aqui, ter sido convidada por vocês. Agradeço bastante e espero que a nossa conversa seja muito legal. Para dar início ao nosso podcast, a primeira pergunta vai ser: o que mais te chamou a atenção na psicologia e quando foi feita a escolha da sua graduação? Bom, isso é interessante. Eu estava até lendo ontem e pensando, quando eu penso, hoje olho, né, para a minha carreira, para a minha profissão, e me fazem essa pergunta, eu sempre fico pensando que como que eu cheguei até aqui, né? Porque não era uma paixão, eu nunca sonhei em ser psicóloga. Eu queria fazer direito, o meu sonho era fazer direito. E aí as coisas foram acontecendo de maneira diferente, eu não consegui fazer direito, não consegui entrar na faculdade de direito, e aí apareceu a psicologia. Então hoje, quando eu olho assim para a minha história, eu penso que eu não escolhi psicologia, mas a psicologia me escolheu. E então foi até o terceiro ano da faculdade eu queria desistir, porque era muita teoria, muito só teoria. E aí eu tive um professor que falou: olha, você já chegou até aqui, espera mais 6 meses, que eu ia para o quarto ano, e aí eu iria começar os estágios com atendimento clínico. E aí ele falou: espera só mais esses 6 meses, e eu tenho certeza que quando você chegar na clínica você vai gostar. E aí eu fiquei: será? Aí cheguei a ver outras coisas. Fiz faculdade na Unip, em Araçatuba, né? E na época tudo muito difícil, então eu trabalhava, tinha que sair do trabalho 5 horas da tarde correndo, pegar o ônibus 5h15, chegar na faculdade 7, ficar até 10h30, 11 horas, voltar pedregindo, chegar aqui 1 e pouquinho da manhã e assim todos os dias. Então eu tava querendo desistir, cheguei até ir na faculdade de pedagogia aqui em Andradina e ver se eu conseguiria eliminar algumas matérias e tudo mais. E aí eu não consegui porque era inviável. E aí eu falei: não, vou continuar então, vou esperar esses 6 meses e vamos ver o que vai acontecer, né? E aí realmente eu cheguei na clínica, eu me apaixonei e aí é isso. Aí daí o meu amor nasceu pela psicologia e hoje, se eu não fosse psicóloga, eu realmente não sei o que faria, porque eu nasci pra ser psicóloga. A gente aqui do podcast, os entrevistadores são pessoas que pensam na área que a entrevistada escolhe. Então pra gente ouvir isso é muito bom, porque é o que a gente tá em mente, assim, é um possível caminho. Gente, a psicologia é linda, ela é um sonho. E quando a gente aprende, e foi muito importante pra mim, às vezes eu ouço algumas psicólogas falando que entrou na psicologia para se entender, né? E realmente, não que seja o plano, mas a gente começa a entender mais sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, e limitar também algumas coisas, o que é meu, o que é do outro. Isso não é minha responsabilidade, isso é a responsabilidade do outro. Então é um sonho a psicologia. Como você escolheu trabalhar com adolescente? Como foi? Também não foi uma escolha. Vocês vão perceber que assim, as coisas foram me escolhendo. Era pra ser. Era pra ser. O meu primeiro trabalho como psicóloga foi no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Foi no município de Água Boa, no Mato Grosso. Então me formei, fiz um concurso e fui embora pra lá, 1.000 quilômetros de distância, e para trabalhar no CREAS. E lá, o que eu recebi, né, de início me chocou muito, que foram os casos de abusos. Então, muitas crianças e adolescentes sendo abusadas por familiares, vizinhos, enfim.
toda essa questão. Então a gente tinha 154 famílias que eram atendidas pelo CREAS, e dessas 154, 149 eram de casos de abuso. E lá no CREAS, a minha primeira paciente era uma adolescente, ela tinha 14 anos. E foi o meu primeiro contato. E aí, desde então, aí o próximo trabalho lá também foi com os meninos de medidas socioeducativas. Então, esses menininhos mais, né, rebeldes, que picham, quebram vidros de lojas, coisas assim, aí eles acabam sendo punidos, né, pelo Ministério Público, e aí eles precisam prestar serviços para a comunidade, e aí eles vão lá pro CREAS. Então eu recebia esses meninos, e aí eram meninos de 15, 16, 17 anos, e eu, gente, eu preciso fazer alguma coisa com eles precisam me ouvir, né? Então acho que o meu primeiro contato foi esse, e eu fui aprendendo a lidar ali e a entender. E eu acho que o que mais me aproximou foi fazer sempre eles entenderem que eu não era uma pessoa diferente. Não é porque hoje eu sou psicóloga, tenho uma idade a mais, mas não me faz diferente, porque eu também fui adolescente, também fui rebelde, também sentia coisas que ninguém entendia, também pensava coisas que não podia falar, né? Então eu acho que o que me conecta com os adolescentes é isso, é fazer com que vocês vejam que eu não sou diferente, que eu também tenho esses mesmos pensamentos, esses mesmos sentimentos. Além desse caso de abuso que você citou, que foi chocante para sua carreira, teve algum outro assim mais desafiador que esse? Não. Foi o primeiro e o mais. Porque depois disso eu vim embora, né? E fui morar em Valparaíso e comecei a atender na clínica, e nada na clínica me chocou mais do que os casos de abuso. Quando eu falo que me chocou, é pelo fato de nunca mais essa pessoa vai conseguir ter uma vida normal, né? Igual antes. Isso sempre vai ficar marcado ali. Ela vai conseguir, ela vai desenvolver, ela vai evoluir, mas isso sempre vai marcar a vida dela. Então, e aí é onde eu me sinto como se eu me sentisse impotente, porque eu não consigo ir mais, fazer, não tenho que fazer isso. E para essa pessoa que sofreu um abuso, falar com você é difícil, né? Então como você consegue fazer eles se sentirem seguros, para eles terem essa confiança em você, para conseguir se abrir e contar tudo o que acontece? O meu primeiro método para fazer com que isso acontecesse foi um baú de segredos. Então eu tinha na minha clínica um baú mesmo, e onde tinha um cadeado e uma chave. E aí eu falava para os pacientes que eles não precisavam me falar, mas eles tinham que pôr para fora, porque a ideia é da gente externalizar para tirar, para sair o peso. E aí eles escreviam lá o que tinha que escrever, colocava dentro do baú, e aí só eles tinham a chave. E aí o que era combinado é que só ele ia ter a chave e alguém que ele quisesse. E aí ao longo das sessões eu sempre recebo a chave para poder abrir. E aí eu acho que a conexão vem justamente sobre o fato de eu fazer eles entenderem que eu não sou diferente, que eu sinto as mesmas coisas e penso as mesmas coisas, e não estou para julgar. Porque eu acho que o maior receio dos adolescentes é a questão do julgamento, né? De quando ele chega pro pai ou pra mãe, por exemplo, pra contar alguma coisa, o pai faz né? E a psicóloga faz o quê? Verdade? Você acredita que eu também já passei por isso? Que eu também já fiz isso? Então, isso... Agora um pouco sobre você. Como você se sente sendo essa pessoa que ajuda os outros a se entenderem melhor, ficarem melhor consigo mesmo? Olha, eu
fiquei pensando muito sobre essa pergunta e é muito gratificante, óbvio, né? Então, quando eu recebo uma mensagem ou um abraço de um paciente e falando, ai, Gabi, muito obrigada, porque você mudou minha vida. No primeiro momento é impactante, porque como que eu consegui mudar a vida, né? E na verdade não fui eu que mudei, foi ele que mudou, né? Eu sempre falo, eu pego na mãozinha e a gente atravessa a rua, mas a vontade de atravessar é de cada um, né? E então é muito gratificante, é muito legal ser essa pessoa, tá? Mas eu não internalizo muito, não. Eu continuo sendo uma pessoa normal e vida que segue. Você falou que você lida com adolescentes, mas você também já lidou com crianças? Já foi pra escola infantil? Alguma coisa do tipo? No comecinho, quando eu voltei, né, de Água Boa e fui para Valparaíso, então eu não tinha definido ainda o meu público e então eu atendia quem aparecesse, incluindo as crianças. E embora eu ame criança, sou apaixonada por criança e eles me amam também, é uma boa conexão, mas eu decidi que eu não atenderia mais crianças porque eu me cobro muito, eu sou uma pessoa que se cobra muito e eu tinha muita dificuldade de ter resultados com as crianças. Por quê? Porque eu gosto de ser realista e eu gosto de trabalhar com as verdades. Então, para os adolescentes, para os adultos, eu posso chegar e falar, olha, é esse o problema e aí você escolhe o que você vai fazer, tá? Para criança eu não posso falar isso. Eu tenho que De forma tenho que ir de forma lúdica. Eu preciso dos pais para poder conduzir essa situação. E aí essa foi uma dificuldade e aí eu preferi abrir mão. E até pela minha abordagem, né? A minha abordagem é a fenomenológica existencial. É uma abordagem mais humanista e mais realista. Então ela não é muito voltada para crianças. Ela é mais porque é o hoje, o aqui, o agora. Você é o centro da sua vida e vamos seguir. E pra você tem alguma dica de como nós, das escolas, tanto estudantes, professores, como a gente pode ajudar na saúde mental dos alunos? Difícil. Eu acho que o que a gente mais precisa, e não é só a escola, não é todo mundo, não é? A gente precisa ser mais empático, a gente precisa respeitar mais os outros, para a gente ser respeitado também. A gente precisa entender os nossos limites. Então, todo mundo tem limitações. Tem coisas que eu penso, mas às vezes eu não gostaria de pensar, mas eu não controlo. E assim o meu colega também. Então, o que a gente mais precisa é de respeito, é de empatia, é de tentar olhar para o outro e enxergar ele como uma outra pessoa e respeitar as limitações dele. Eu acho que assim a gente consegue caminhar com mais tranquilidade, sem os apontamentos, sem o julgamento, as comparações, porque hoje a gente tem rede social e aí tem, né, as comparações. Eu acho que é por aí. O que você acha que os adolescentes mais sofrem hoje em dia na questão emocional? Eu acho que por conta do excesso de informações, por conta da rede social, eu penso assim, se eu, adulta, eu já tenho uma experiência de vida, se eu quando pego o Instagram, eu gosto do Instagram, né? Quando eu pego o Instagram e eu olho as blogueiras lá que eu sigo, né, as influencers, e às vezes me dá uma irritação de ver a vida que elas levam e olhar e falar, poxa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto e eu não consigo chegar, né? Imagina um adolescente que não tem esse domínio, né, e esse clique de pensar, tá bom, mas isso é fictício e isso é real. Então é essa diferença. Hoje, o que mais prejudica vocês são as redes sociais, porque daí vem as comparações, porque aí fulano tem uma vida assim, eu não consigo, eu não tenho, e aí vem os padrões
as inferioridades e autoestima, e aí a gente abre um universo infinito. Aqui é a última pergunta que está escrita. Qual a maior dificuldades que você encontra trabalhando aqui com adolescentes jovens? Maior dificuldade? Às vezes de fazer com que eles entendam o que eu quero mostrar. Porque existe uma resistência, né? E existe uma verdade absoluta. E aí eu tento, não, vamos trabalhar aqui com essa realidade, porque a realidade é essa, a gente tem isso. E aí, não, porque intransigente. Então, às vezes é essa dificuldade. Mas, olha, eu não consigo falar, assim, de algum caso que o paciente desistiu da terapia ou que... Não, eu tenho uma facilidade de conexão e de pegar o caminho ali. Muita gente fala da alta do paciente da psicóloga e tal. Como que isso acontece? Como que a pessoa recebe alta? O que vê para receber uma alta? É assim, olha, eu tenho pacientes que em 6 meses eu falo, foi um prazer, pode seguir sua vida, mas eu vou estar aqui. Se você sempre que sentir necessidade, volte. E eu tenho pacientes que retornam depois de 1 ano, depois de 2 anos. Assim como eu tenho pacientes que não querem a alta. Não quero, Gabi, eu quero continuar vindo. Então vai muito de acordo com a demanda. Tem gente, eu chamo de processo terapêutico, né? Então é o processo do autoconhecimento, que é onde você vai olhar para você vai saber quem você é, você vai aprender sobre o que você sente, sobre o que você pensa, e aí você vai reconhecer os seus limites e saber que daqui para lá você não consegue ir mais porque não vai, né? Deixar de ser você. Então, quando o paciente entende isso, ele passou pelo processo terapêutico. Aí ele pode ter alta. E você acredita que todo mundo precisa sim na psicóloga, todo mundo precisa ver algum problema que tem, que todo mundo? Deveria ser obrigatório terapia. Todo mundo precisa. Todo mundo, né? Sim. Eu lembro no começo do podcast você tinha falado da advocacia, né? Que você até iniciou. Eu quero ser psicóloga e eu conheço a parte da psicologia forense. Você já teve curiosidade de lidar com isso? Não. Não? Nenhuma? Eu assisto séries sobre, acho legal, mas penso que não seja pra mim. Eu me impressiono muito, essa sou eu, tá? Eu me impressiono muito fácil. As coisas ficam ali, ó, na minha mente, sabe? Eu sonho com aquilo. Então, eu acho que isso não é pra mim. Sim. Teve algum caso, assim, de adolescente com depressão, situações assim, depressão, ansiedade, de querendo cometer suicídio? Como você se sentia tentando auxiliar ele? É muito difícil. Eu tive um caso que um sábado, 11 horas da noite, o meu celular tocou, era um número desconhecido, e aí eu atendi, eu não consegui atender, e aí chegou uma mensagem, eu fui ver a mensagem, era uma amiga de uma paciente, e essa paciente ela tinha ideação de suicida, e essas amigas estavam na porta da casa dela, e mandando mensagem para ela, e ela não respondia. E aí elas me ligaram, acharam lá o meu contato e me mandaram mensagem para saber o que elas fariam, né? Se elas... E aí, então isso é muito grave, é muito sério e dá uma chocada assim, né? Porque uma coisa é você estudar sobre, outra é você vivenciar isso. Então, eu já tive e a gente vai tentando entender que isso não é meu, isso é do outro e vamos seguir. E para as amigas que estavam lá tentando ver a amiga que estava tentando matar e tal, o que você diz para elas? O que a gente quando vê alguém nesse estado, o que a gente pode fazer? Pedir para elas ficarem calmas, né? É difícil, mas vamos respirar, vamos tentar entender a situação. Não tem como a gente invadir a casa, porque a gente tá com uma mãe, com
não sabemos como que era ali, se a mãe sabia do que estava acontecendo, se não sabia, também não dá pra gente, né, enlouquecer. Então vamos manter a calma. Eu vou falar com ela agora. Se em 10 minutos ela não me responder, a gente vai chamar a polícia. E aí vamos ver o que acontece. Aí nisso eu mandei uma mensagem pra ela não me respondeu. Aí eu comecei a ligar, ela não atendeu. Aí eu mandei uma mensagem falando que em 10 minutos a gente ia chamar a polícia pra entender o que estava acontecendo ali. E aí ela respondeu. E ela falou que ela tinha tomado uma medicação, mas que estava tudo bem. Mas assim, eu tenho amigas que já sofreram por isso, que tipo assim, uma amiga mandou mensagem falando que tava tentando se matar, que ia tentar se matar. E assim, o que as meninas fazem? Elas só tentam falar com a polícia, com a mãe? Então, é assim. Primeiro a gente precisa entender a dinâmica dessa família, né? No caso dessa minha paciente, se o primeiro passo fosse falar com a mãe, a gente não ia obter êxito, porque vem de uma situação mal resolvida ali, ela não se dá bem com a mãe não entende as crises, não entende o que ela tem. Então, se a gente partisse para esse caminho, não ia ter resultado. Então, primeiro você tem que entender a situação. Mas o que eu posso falar para vocês assim, primeiro você precisa entender o que é seu e o que é do outro. Tem algumas coisas que por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir, porque não depende da gente, depende do outro. Eu tenho uma amiga que passou por isso, que é outra amiga que falou isso, e assim, ela se culpa muito. Falou assim, se essa menina se matar, aí a culpa vai ser minha, que eu não ajudei, que eu não fiz isso, porque a pessoa com depressão, ela coloca a culpa no outro, né? É uma fuga, né? É uma fuga dela, e aí a outra pessoa se sentiu mal. Falou, se essa menina fizer isso, se essa menina fizer aquilo, a culpa vai ser minha. E aí ela acaba se sentindo culpada, puxando o problema da menina, né? E vamos pra terapia, né? Porque precisa de terapia pra entender que realmente não tem responsabilidade. E eu falo isso até para os meus pacientes. Eu falo, quando eu vou iniciar, né, um paciente, eu sempre falo, está disposto a passar pelo processo terapêutico? Não é fácil, é difícil. Porque olhar pra dentro, ver o que tá ali dentro, e porque a gente vive em um mundo muito idealista. Então a gente idealiza que a gente tem que ser uma pessoa perfeita, e a gente tem síndrome de perfeição. E aí quando você olha pra dentro, você vê que não existe só perfeição, né? Tem muitas coisas ali. E então você passa pelo processo terapêutico justamente para entender o que é seu e o que é do outro. O que é seu é da sua responsabilidade. É o que você faz, o que você fala, o que você sente. Isso você se responsabiliza. Agora, o que o outro fala, o que o outro sente, o que o outro faz, não é da sua responsabilidade. Eu acho que é isso por hoje, né, gente? Acho que foi uma conversa muito boa, muito profunda. E pra nós estudantes, acho que vai ser isso muito bom. São dicas que nós adolescentes vamos usar bastante. Acho que vai esclarecer bastante dúvidas de quem tá assistindo a gente. E pra finalizar, a gente tem um mimo pra você. Pensando na psicologia, a gente separou um livro pra você que a gente achou que você ia gostar. Ai, que legal! Agradecemos muito sua presença. Obrigada por ter cedido um tempo pra ficar aqui com a gente, falando com a gente. A gente gostou muito, né, gente? Sim. Essa equipe gigante que tá aqui gostou muito. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês, muito obrigada. Quero falar que eu estou à disposição. Me sigam no Instagram, tá? Eu posto sempre algumas coisinhas lá. Porque a vida não é fácil, né? Não dá pra gente viver numa utopia de que tudo vai ser fácil, porque não vai ser. Então foi difícil me formar, foi difícil passar pelo processo, é difícil chegar até aqui, mas o que mais a gente precisa é saber o que a gente quer e não desistir. Não desistam dos sonhos de vocês, jamais. Lutem e busquem chegar aonde vocês quiserem. Viu, gente? Sigam ela no Instagram. Muito obrigada por ter assistido nosso SESIcast. E por isso é hoje. Não esqueçam de seguir o Instagram da escola. Siga também, Gabi. Sérgio Andradina, com os melhores repórteres do mundo.